Seja muito bem-vindo, meu amigo. E mais uma vez, vamos estar iniciando mais um módulo. Espero que você esteja se adaptando a esse nosso sistema, essa forma do passo a passo, sem frescura, essa forma de você entender o que está por trás das cortinas, né? Como são feitos os cálculos, como é feito cada trabalho, a importância de cada trabalho. Então, lembrando mais uma vez, eu sou o Oliveira do RH, proprietário aqui da Case Consultoria. Já tivemos a oportunidade de treinar mais de 10 mil alunos. E você é mais uma das pessoas, né, que está agregando aí ao nosso sistema, ao nosso trabalho. E hoje nós estaremos então trabalhando com um modo que eu gosto muito de trabalhar com ele, de orientar e de ensinar, que é o analista financeiro. Bom, e só lembrando que a partir de hoje, ao final de cada aula, eu vou colocar um trechinho, uma pequena experiência, tá, de recursos humanos para ensinar você a se comportar na empresa, saber como é que você lida com as situações do dia a dia. Tá? Caso você não goste dessa área do recurso humano, você pode passar para o próximo vídeo. Mas se não, é bom você ouvir. Às vezes tem algumas experiências que podem agregar bastante para você. Bom, sem mais delongas, né? Vamos então ao nosso módulo de hoje. Vamos lá fazer a nossa transição. Curso completo auxiliar administrativo, módulo, tá? Analista financeiro, ok? Então nós estamos aqui com o nosso módulo, tá? O nosso módulo 3, analista financeiro, e aula 01, tá bom? Então, o que seria, né, um analista financeiro? O que faz um analista financeiro, tá bom? O analista financeiro é aquele profissional da área, tá? Que ele tem a possibilidade de cuidar da parte de ideias da empresa, tá? De planejamento da empresa, da parte de logística. O que seria isso, né? É aquela pessoa que vai cuidar de toda a finança da empresa e fazer com que a empresa tenha o mínimo de prejuízo possível, minimizar os erros, minimizar as perdas. Então, o planejamento financeiro, ou seja, se a gente parar para analisar, toda empresa envolve finança, toda empresa envolve dinheiro. E esse dinheiro que a empresa movimenta, ele tem que ter um controle de alguém. Alguém tem que acompanhar, tanto para que não haja, inclusive até roubo dentro da própria empresa, né? Existem muitos relatórios, um trabalho muito bonito que o analista financeiro faz. Como a palavra fala analista, é analisar, né? É ponderar, é verificar, é atuar, é trabalhar naquilo que promove um bem-estar para a empresa e faz com que a empresa ela gire, né, com uma força muito maior de acerto. E muitas empresas ganham muito dinheiro economizando e otimizando processos de forma que se torne lógico para aquela empresa trabalhar com segurança, né? Ela quer segurança. Por isso que esse cargo do analista financeiro é um dos mais bem pagos na área de auxiliar de escritório. Hoje um salário pode chegar até R$5.000. É uma pessoa que vai cuidar ali da tesouraria, cuidar de vários departamentos, né? E nós vamos então entender o que é isso mais. A empresa muitas vezes, quando ela não é organizada, tá? Ela não tem essa organização financeira em si, a empresa ela fica à mercê de pessoas que podem, como eu falei, tirar o dinheiro da empresa, ou então perder dinheiro, tá? E assim nós vamos estar falando. O que é logística, né? A logística é você criar um sistema próprio, um sistema que funcione, que tenha início, meio e fim, um procedimento para que a empresa possa andar bem. É isso que é logística, tá? A gente pode falar de logística dessa forma, tá bom? Ela é criar um procedimento que funcione. Tá? Ali poupando tempo, poupando dinheiro, poupando esforço, tá? Das pessoas, otimizando com sistemas de informática, facilitando o trabalho da empresa. Pensa no analista financeiro ou o analista da logística como um facilitador, tá certo? Então vamos lá. Para facilitar o nosso trabalho do analista financeiro, nós vamos dividir, tá bom, em algumas funções que esse analista financeiro faz dentro da própria empresa. São várias funções que ele pode fazer, desempenhar, tá certo? Então vamos ver aí, tá? Bom, a primeira que eu queria ressaltar com você que seria o faturamento, tá? O que seria o faturamento de empresa? Tá aqui, é o acompanhamento da movimentação financeira em se tratando de entradas e saídas de valores ao longo, né, de um período. Pode ser em pequeno, médio prazo, curto prazo, a longo prazo, tá bom? As entradas aqui no caso. Então, essa movimentação que é feita, tá? Com a empresa, então pensa bem, o dinheiro ele se movimenta de um lado para o outro, em diversos departamentos de uma empresa. Pensa bem de novo, movimenta o dinheiro de um lado para o outro, em diversos departamentos da empresa. Então aqui, tá, a gente vai criar essa movimentação, esse controle de movimentação. O que são as entradas? Tá aqui, são os recebimentos relacionados a todas as vendas da empresa. Tudo que a empresa vende, porque a empresa trabalha com produto, ela trabalha com serviço, é isso? Tudo que a empresa vende, nós chamamos então de entradas, e geralmente é determinado por uma nota fiscal.
Tá? Nós já falamos da nota fiscal eletrônica. Então, as saídas são as obrigações. Ou a empresa só vive de ganhar? Não vive só de ganhar, né? Então, as saídas são as obrigações de uma empresa. Por exemplo, ela paga funcionários, ela paga aluguel, ela paga energia, ela paga água, paga internet, paga matéria-prima, né? Então, tem um monte de informação nisso aí, ok? Vamos ver, então, aqui uma movimentação de um faturamento. Tá? Então, vamos ver um modelinho de faturamento aqui. Ó. Vamos por essa planilha aqui, esse relatório que eu fiz com você aqui, ok? Aqui nós temos aqui, ó, a venda, uma venda aqui, o código. Quando você vai fazer um relatório, geralmente vamos trabalhar com um sistema de informática, é muito comum a gente usar um código, né? Usar aquele código. Então, olha só aqui, ó, código 022, tá certo? Nota fiscal, vem aqui, ó, venda nota fiscal, que 5402, tá? Então, esse é o número, foi uma entrada. Então, fizemos uma venda, teve uma entrada. Código 023, cada empresa tem sua codificação, tá? Que é só um exemplo. No saque bancário, então, nós fomos lá, tiramos dinheiro do banco e colocamos na empresa, no caixa da empresa. Então, temos aqui R$1.000. Código 024, um pagamento de papelaria, pagamos R$200 para a papelaria. 25, fizemos uma outra venda, que 5403, no valor de R$2.000. E aqui, depósito bancário, 026, uma saída, né, que nós tiramos dinheiro do caixa da empresa e depositamos dentro do banco. E 027, uma outra venda na nota fiscal, 5404. Então, aqui é R$700 uma entrada, tá certo? Vamos lá, então. Uma vez que eu fiz já aquele planilha, aquele relatório naquele dia, naquele momento, tá? Então, nós temos a total de entradas aqui R$4.200, total de saídas R$800. A partir do momento que eu faço, e é importante aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho aqui nessa planilha. Quando você for fazer uma planilha, é muito importante observar a base do documento. Toda planilha que eu for fazer um lançamento, fazer um relatório, ela tem que ser baseada num documento prévio. Aqui não foi a nota fiscal? Aqui no saque bancário não vai ter o extrato bancário? Tá? Aqui na papelaria também lá vai ter uma nota fiscal da papelaria. Então, eu não posso sair aqui lançando nesse meu faturamento, nesse controle de faturamento a esmo, não posso fazer isso. Tá? Então, presta bem atenção. Sempre tem, tá bom? Um controle. Vamos lá, então. Aqui, então, vamos fazer agora, o que resta é fazer um fluxo de caixa. Né? O que é fluxo? Lembra do fluxo sanguíneo, né? A movimentação do caixa, aquela movimentação. Então, aqui, ó, nós temos aqui no dia 5/3, o saldo do dia anterior, que é 4/3, foi R$3.000, certo? O saldo do dia, que é no caso o dia 5/3, eu peguei as entradas menos as saídas, que foi 4.200 menos 800, que deu R$3.400. Saldo atual, 3.000 que eu tinha ontem, mais 3.400 que gerou hoje. Tá? 6.400 que é o saldo. Mas para o final do dia, que é dia 5/3 ainda, eu ainda tenho uma previsão de pagamento de um fornecedor que vai vir mais ou menos por volta de 4h30 da tarde, eu vou ter que pagar R$1.000 para ele. Então, meu saldo real hoje é R$5.400. Então, mais uma vez, eu fiz então aqui, voltando mais uma vez para você ver, né? Fizemos a nossa planilha aqui, tá bom, de faturamento, tá certo? Aqui, claro, tem poucos itens, né? Tem empresa, por exemplo, uma empresa como a Coca-Cola, imagina o tamanho de uma planilha de uma empresa dessa, não é verdade? Uma vez que eu fiz a planilha, eu vou ter aqui as duas informações mais importantes, que é o total de entradas e total de saídas. Fluxo de caixa, 5/3, eu tinha R$3.000, no caso aqui no dia 4/3. Aqui no saldo do dia, que é o dia 5/3, 4.200 menos 800, 3.400. Saldo atual que eu tinha ontem, lembra disso aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Mais o que gerou hoje, 3.400. Tá? Um total, então, de R$6.400. Previsão de pagamento. Então, no final da tarde, eu vou pagar R$1.000 para um fornecedor. O saldo real, então, fica R$5.400. Tá certo? Então, é muito importante, tá? Voltando um pouquinho agora aqui, nossa transição, tá? É muito importante, assim, que você entenda o valor da responsabilidade, tá? A responsabilidade de uma empresa, a responsabilidade daquilo que você vai fazer, não tem preço para você, tá bom? Então, ao trabalhar com faturamento, toma cuidado, verifica os valores, observa uma vez, observa outra, é dinheiro da empresa que está movimentando. Muitas vezes, quando não há um controle de entrada e saída, eu conheço algumas empresas que já trabalharam assim, ó, o cara vai lá, entrou dinheiro no caixa, o cara pega um pouquinho do dinheiro, vai lá, resolve o problema dele, aí entrou mais um pouquinho, vai lá e resolve, ele não tem controle, simplesmente não tem controle, ou então ele deixa outras pessoas, principalmente da família, tá? A família nesse momento tem que tomar cuidado. Um amigo meu quase quebrou porque ele tinha uma distribuidora no empório e aí, no caso, a esposa dele ia lá e pegava dinheiro no caixa a hora que ela queria. E não é bem assim. O fato de entrar um dinheiro no caixa da empresa, de uma venda, não quer dizer que o dinheiro é todo da empresa. E as obrigações? Né? E o fechamento? Agora, quando se há um controle como esse que eu ensinei para você, fazendo um fluxo de caixa correto, pessoal, realmente você zera essa questão de... É como se fosse um cano furado. Você simplesmente compra um cano novo.
tá certo? Um amigo meu que eu ensinei ele a fazer esse fluxo de caixa aqui, simplesmente ele percebeu, tá, que em 3 meses na empresa dele, tinham 2 funcionários que estavam roubando a empresa, tá certo? Que eles não faziam fechamento, e como a construção na base da confiança, não existe só essa questão de base de confiança na questão do analista financeiro, do finança da empresa, é finança da empresa, tá bom? E a gente então, como eu prometi para você, eu quero fechar cada módulo meu aqui com uma basezinha de recursos humanos, então vamos ao nosso momento do RH. Nesse momento do RH de hoje, eu queria comentar com você sobre quais são as direções para onde você deve olhar. Se eu não me engano, as 6 direções, acho que é isso mesmo, né? Então, um profissional, pessoal, quem quer ser um profissional de verdade, eu já lidei com muitos profissionais de verdade, eu percebo que pessoas tiveram acertos nas empresas e erros. Mas a primeira direção, quando você quer conhecer algo, conhecer a si mesmo, a primeira direção a olhar é para dentro de você. Olhe para dentro de você. Veja as suas capacidades, veja as suas fraquezas, veja o seu potencial, aonde você é mais fraco, aonde você é mais forte. Veja o seu nível de ser verdadeiro com as coisas, veja o seu nível de mentira com as coisas. Olha para dentro de você, bata uma real para você, tá bom? Quem realmente é você? Comece a se conhecer. Não, eu sei isso, eu sou capaz de fazer isso, eu faço isso. Tá? A segunda direção para você que deve olhar é olhar para trás. Por que para trás? Eu tenho que verificar e ter gratidão de onde eu vim. Já houve pessoas no passado que me deram ajuda, já houve pessoas que me deram apoio, houve pessoas que me escutaram. Então eu tenho que ser grato com a minha história. Né? Então, olhar para trás. A terceira direção que eu devo olhar é para frente. Né? Uma vez que eu olhei para trás e estou me conhecendo, eu tenho que seguir meu caminho. Eu tenho que ter planos, eu tenho que ter projetos, eu tenho que ter metas. Tudo bem calculado, tudo muito bem orientado para que eu chegue em algum lugar. Porque quem não tem lugar nenhum para ir, qualquer lugar serve. E não é o seu caso aqui. Tá? A quarta direção que você deve olhar, tá certo? É para baixo. Tá? Por quê? Você precisa ter uma base sólida. Tá bom? Uma base sólida. Tá? Por que essa base sólida? Você tem que criar como a Bíblia fala, né? A Bíblia Sagrada fala, a gente deve criar a nossa vida fundamentada numa rocha, né? E não na areia, né? Então, crie a sua vida profissional em bons cursos, né? Talvez uma boa faculdade, uma boa empresa que você entrou e se desenvolveu. Você tem que ter uma base sólida. E toda vez que essa base for se formando, ela tem que ser forte dentro de você. A quinta direção para olhar é para o lado. Você sempre deve se esforçar para levar alguém com você. Já pensou nisso? Levar alguém com você? Ensinar mais alguém aquilo que você sabe? Hoje é um grande mérito da minha vida hoje como professor, como empresário, é ensinar igual eu estou ensinando para vocês, é dividir um pouco do meu conhecimento, é fazer com que você pegue um atalho em coisas que eu tive que me esforçar. Nesse curso que você está fazendo comigo, eu estou resumindo praticamente aí 15 anos da minha vida. Você entendeu? Em algumas aulas com você. Então, eu estou passando informação para você. Leve alguém com você. Ensine as pessoas, tá bom? Eu não vou falar assim, a palavra correta seria que você deveria ter um pouco assim de misericórdia com as pessoas, né? Ter um pouco de amor, na verdade, com as pessoas. E a última direção que eu poderia falar que você deveria olhar seria para cima, né? Para o alto. Se você crê, né? Para quem não crê não tem problema, tá bom? É sua religião, mas se você crê, você ora ao Senhor, né? A Deus, e pede para Ele uma ajuda, aí então Ele vai te honrar, tá certo? Então não abaixe sua cabeça, aprenda a olhar na direção certa, seja um grande profissional e assim que vai funcionar bem, tá bom? Então fica aqui nossa primeira aula do nosso módulo analista financeiro, tá bom? Nossa terceira situação, nosso terceiro módulo aí, tá? Da nossa aula, da primeira aula do terceiro módulo. E é isso aí, tá bom? Então até a próxima aula, daqui a alguns minutos, é só um break, né? Vamos lá!